Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que me assiste nesse momento, me ouve. Paz seja contigo. É um prazer estarmos reunidos aqui em mais esse encontro do nosso canal, da Igreja Famílias em Cristo. Eu quero te dar as boas-vindas em nome do nosso pastor Ricardo Barbosa e desde já te convidar a abrir a sua Bíblia para nós compartilharmos de um trecho da Palavra de Deus. Quero que você saiba que eu já orei por você, para que o Espírito Santo ele possa tocar o teu coração e revelar a vontade do Pai para a tua vida. Tá bom? Então abre comigo aí a sua Bíblia, ou acompanhe apenas a leitura com atenção. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nos diz assim a palavra de Deus: Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo breve, pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes, todos me desampararam. Que isto não lhes seja imputado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e Trófimo deixei doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Saúdam-te Eubulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a realidade da vida. E nesse texto que a gente leu, onde Paulo está dando algumas instruções a Timóteo e de uma certa maneira também fazendo alguns desabafos, nós vamos perceber que as coisas que aconteceram com Paulo, ou que aconteciam com Paulo, também acontecem conosco nos dias de hoje. E é justamente essa simplicidade e esta realidade de fatos que se repetem que nós vamos tratar hoje. Vamos ver três aspectos bastante definidos, só para que você faça um comparativo e de repente você reflita sobre o que você está passando, sobre as decisões que você tem tomado. Lendo esse texto de Paulo a Timóteo, os três aspectos aqui que a gente já pode inferir são a caminhada. Paulo está falando de uma caminhada, e essa caminhada não é muito fácil. Possivelmente a sua caminhada também não seja muito fácil. Paulo fala aqui de momentos de solidão, de momentos de abandono. Talvez você já tenha experimentado algo dessa natureza também. E Paulo também fala de uma recompensa.
Então nós vamos ver aqui, bem objetivamente, esses 3 aspectos que Paulo já nos relata. Primeiro vamos falar sobre a caminhada. Para falar da caminhada a gente fala um pouco sobre quem foi Paulo. Depois a gente faz um comparativo de quem somos nós. Paulo, ele foi o maior pregador da igreja primitiva, né? Quando a igreja foi implantada ou se estabeleceu como igreja na terra. Ele foi a maior referência. Quase todo o Novo Testamento foi escrito por Paulo. Ele era israelita, ele era da tribo de Benjamim. Paulo também era fariseu, ele tinha o título, não o título, né, mas ele professava a fé farisaica, né? Os fariseus eram aqueles homens, aquelas pessoas extremamente dedicadas ao estudo da Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Então Paulo era um homem muito dedicado, era um religioso, por assim dizer, muito aplicado. Ele era fariseu, era cidadão romano, ele tinha o título de cidadão romano. Paulo vinha de uma família relativamente rica e de comerciantes, e ele teve a oportunidade de se tornar cidadão romano, e Roma era o império dominante da época. O Paulo foi educado pelo principal ou mais importante professor da época, chamado Gamaliel. Então Paulo assim, teve uma estrutura de formação muito boa, era um homem que falava vários idiomas, um poliglota. Então Paulo era uma pessoa muito capacitada. E por que eu estou falando um pouco de Paulo? Porque de repente Paulo tem características que você também tem nos dias de hoje. Talvez você seja uma pessoa muito inteligente, muito capacitada, muito bem colocada socialmente falando, financeiramente, não tem problemas, você é uma pessoa provida, né? Ou bem provida financeiramente, ou não. Talvez você seja o oposto de tudo isso, né? Talvez você tenha pouco estudo, talvez você tenha tido poucas oportunidades, você tenha vindo de famílias pobres, talvez você fale muito mal aí o português, né? Enfim, mas independente de você ter uma semelhança muito próxima a Paulo, com a de Paulo, né, da característica da vida de Paulo, ou ser o oposto do que era o Paulo, né, a característica da vida de Paulo, o fato é que tanto um lado quanto o outro, nós passamos, ou estamos sujeitos a atravessar os mesmos problemas, a enfrentar os mesmos problemas que o Paulo enfrentou. E é isso que eu acho lindo na Bíblia, é isso que eu acho lindo nos ensinamentos bíblicos, porque Deus não está apresentando para a gente, ou se baseando em modelos extremamente perfeitos ou infalíveis. O único modelo perfeito e infalível que a Bíblia nos apresenta chama-se Jesus. E ele é o centro da nossa fé, ele deve ser o foco, o alvo da nossa vida. Só que nós não chegamos no alvo, ou não atingimos o centro imediatamente. Há uma caminhada até atingirmos este alvo. E essa caminhada é o que Paulo está relatando agora aqui com um trechinho da sua vida. Porque Paulo, quando ele escreve também aos Coríntios, ele foi preso. E quando ele foi preso pela segunda vez, ele foi executado em Roma, provavelmente no ano 67, já da nossa era cristã. E o fim de Paulo não foi um fim muito romântico, não foi um fim muito agradável, por assim dizer. Mas Paulo, já percebendo que estava chegando o final da sua vida, tudo indicava que ele seria executado, literalmente, ele passaria por um momento de dor intensa e sofreria pena de morte. Paulo faz uma declaração que é uma das mais extraordinárias da Bíblia, do Novo Testamento. Ele diz: combati o bom combate e eu completei a carreira. E aí eu quero já chamar a sua atenção para essa palavra combate e carreira, porque a gente está falando de caminhada. Combater um combate, completar uma carreira, significa percorrer um percurso, ir até o fim. E muitas vezes nós iniciamos projetos nas nossas vidas e não chegamos até o fim. E por que isso acontece? Porque nós deixamos nos abalar, nós deixamos o nosso emocional e o nosso sentimento, e às vezes até a nossa realidade de vida, né, nos levar a uma dor, a uma tristeza que nos faz desistir daquela caminhada, daquele combate. Olha, falando um pouco mais ainda de Paulo, ele escrevendo a sua
segunda epístola, na segunda carta aos Coríntios, ele diz o seguinte, olha, eu fui 3 vezes fustigado com varas. Sabe o que é isso? Ele cometeu alguns delitos, né? Segundo a lei da época, e a pena era o açoite com vara. Amarrava o camarada na praça pública, colocava ele na praça pública, vinha com vara e dava lá 10, 20, 30 varadas no sujeito. Você pode imaginar o que é isso? Aí Paulo está dizendo, por 3 vezes eu fui fustigado com vara. Mas não foi só isso que aconteceu com ele. Nessa caminhada, nesse trajeto, nessa trajetória, porque o Paulo, ele era o perseguidor de cristãos. A história dele diz que por ser tão zeloso, né, a lei farisaica, ele era perseguidor de cristãos. No entanto, ele tem um encontro com Jesus e a partir dali a vida dele muda por completo. E aí de perseguidor ele passa a ser perseguido, porque ele quer anunciar o evangelho. A verdade entrou nele, ele começa a pregar as boas novas de salvação. E aí ele passa a ser perseguido agora. Então ele foi fustigado 3 vezes com vara, já nessa caminhada que ele resolve seguir. Ele também diz que foi apedrejado em um momento. Você pode imaginar o que é ser apedrejado? Não é tomar uma pedrada, não. É o povo, são os homens da cidade, da época, né, se reunirem e te apedrejar. Mas o homem era duro, osso duro de roer, como a gente diz, né? Ele nas suas viagens missionárias, perceba, na época, a gente está falando de cerca aí de 2000 anos atrás, não havia tecnologia, não havia estrutura de engenharia que nós temos hoje, a nossa navegação era muito mais primitiva. E Paulo diz que por 3 vezes, não foi uma nem duas, foram 3 vezes, ele passou por naufrágio. O navio afundou. Que coisa terrível. Uma noite, no relato dele, na segunda carta aos Coríntios, ele diz, uma noite eu passei uma noite e um dia na voragem. Sabe o que é na voragem? Na correnteza, à deriva, no mar. Eu particularmente faço mergulho e em um dos mergulhos que eu fiz, mergulho noturno, o meu equipamento teve um problema. Na hora que eu estava descendo, cerca de 5 metros, o equipamento estourou, deu um problema, eu voltei à superfície e a correnteza estava muito forte. Então, em um momento eu estava num ponto, 2 segundos depois eu estava 30, 40 metros daquele ponto. É uma coisa terrível. E você pode imaginar agora Paulo sem colete, sem equipamento adequado, sem nadadeira, sem máscara, sem nada, um homem à deriva na correnteza. Misericórdia. Então, sobre sofrimento, a gente já pode ver aí que a vida de Paulo foi uma vida bastante sofrida, bastante doída. E ele ainda conclui, falando aí desses sofrimentos que, dizendo assim, ó, em tudo nós somos atribulados, porém não somos angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Às vezes você está vivendo um momento da sua vida, né, difícil. Tem momentos na nossa vida, comigo já aconteceu e acontece de vez em quando. Talvez com você também seja assim. Com Paulo foi assim. Tem momentos na nossa vida que tudo parece que dá errado. Tudo que você faz parece que não funciona, não dá certo. Tudo que você faz encontra uma dificuldade para ter êxito, né, para prosperar. Por que será? É normal. Quando a gente está falando de cristãos, por exemplo, talvez a coisa seja até mais intensa, porque a gente enfrenta uma batalha espiritual, uma batalha natural, naturalmente. Quando nós não somos cristãos, que a gente não está preocupado em fazer a vontade do Pai, agradar a Deus, porque a Bíblia diz que quando a gente é amigo de Deus, a gente passa a ser inimigo do mundo. E quando a gente é amigo do mundo, a gente passa a ser inimigo de Deus. Então, quando eu sou inimigo de Deus, parece que o adversário, o inimigo das nossas almas, ele já não se importa tanto em fustigar a nossa vida. Por quê? Porque já somos inimigos de Deus, então já estamos perdidos, deixa ele viver nessa maré mansa daí, porque ele vai achar que está tudo bem, quando na verdade ele já está perdido. A alma dele já está direcionada para o inferno. Então parece que o diabo, né, não vai envidar esforços para poder te desestabilizar, desestruturar, né, e te causar talvez até mais sofrimento. Mas quando você é amigo de Deus, aí é que a aprovação vem, aí que o inimigo investe contra a tua vida, porque ele quer te desviar do alvo, quer te desviar do centro da vontade de Deus.
E Paulo estava buscando em tudo fazer a vontade de Deus. E as dificuldades vinham, não só as espirituais, mas as naturais também vão acontecer. Não quer dizer que você seja, porque você e eu somos filhos de Deus, somos cristãos, somos tementes, então estamos no centro da vontade de Deus, não vamos passar dificuldade. Não é nada disso. O próprio Jesus nos falou o seguinte: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A chuva cai sobre os maus e sobre os bons. O sol nasce sobre os maus e sobre os bons. Então não pense você que a sua vida vai ser um mar de rosas simplesmente porque você aceitou Jesus ou entregou a sua vida a Jesus e agora você é um filho de Deus. Não, isso daí é o início da sua caminhada. E tem algo muito além te esperando. E é algo bom, não tenha dúvida. Paulo está dizendo assim: olha, eu combati o bom combate, eu atravessei as dificuldades, passei os naufrágios, fui apedrejado, olha, tomei varada, mas eu completei a carreira. E esse é o segundo ponto da caminhada que eu quero tocar com você antes de avançar para o próximo ponto. Caminhada não é só começar, não é tomar uma decisão de iniciar um projeto. Eu preciso concluir esse projeto, eu preciso ir adiante. Porque se eu começo e paro, talvez tivesse sido melhor nem ter começado. Quando a gente faz alguma coisa com má vontade, e falando agora de ministério, falando de servir a Deus, ministério é um serviço específico dentro do propósito que Deus tem estabelecido para a sua igreja. Talvez você tenha sido chamado para dar aula para crianças, ou para ministrar no grupo de louvor, ou para ministrar no púlpito, através do ministério da palavra, sei lá. Mas independente daquilo que você tenha sido chamado, talvez também para arrumar a igreja, o templo, para ser um diácono, para ser um servidor propriamente dito, se aquilo está te trazendo peso, se você, ai meu Deus, tenho que fazer isso, parece que você já não está fazendo aquilo com prazer, Parece que não está havendo boa vontade, mas pelo contrário, parece que está havendo até má vontade. Se está havendo má vontade, meu irmão, minha irmã, meu querido, eu vou te dar uma sugestão. Poderia até dizer um conselho, mas uma sugestão: reavalie as suas motivações. Pense no porquê que você está fazendo isso, ou para quem que você está fazendo isso. Será que vale a pena fazer isso para aquele que se entregou na cruz do Calvário por você? Saiba que Deus não depende de mim, não depende de você, não depende de nenhum de nós para que a sua palavra seja proferida, proclamada, para que o reino seja anunciado. Ele não depende da gente. Ele conta conosco, mas Ele é Deus. Se nós nos calarmos, Ele pode fazer com que as pedras clamem. Deus poderia mandar um anjo para pregar, mas Ele escolheu dar esse privilégio a mim, a você, aos homens. Então, quando você iniciar qualquer projeto, principalmente se for para Deus, para o Senhor, pense que você não deve largá-lo, não deve deixá-lo de lado. Iniciou o combate, iniciou a caminhada, vai até o fim, porque vai valer a pena. A Bíblia nos fala de Jesus, que é o nosso exemplo máximo de perfeição. Jesus foi obediente até a morte. Até o fim, ele foi obediente. Ele não abriu mão de fazer a vontade do Pai. E ele sofreu. Mas voltando aqui para o texto que nós lemos de Paulo. Paulo iniciou uma caminhada e durante essa caminhada ele falou de um segundo ponto importante. Ele falou do abandono. Você já foi abandonado por alguém? Por um amigo, por um irmão, talvez por um marido, por uma esposa, uma mulher, pelos filhos ou pelos pais. O abandono é uma coisa terrível. E Paulo, e normalmente assim, quando a gente mais precisa é que as pessoas parecem que viram as costas. Paulo experimentou isso. Paulo, numa caminhada, numa dificuldade e tal, ele fala: poxa, me abandonaram. Os meus amigos, aqueles que eu esperava que estivessem comigo até o fim, juntos, amarrados aqui comigo, eles me abandonaram. Paulo experimentou a dor do abandono. Experimentou a frustração de não poder contar com os amigos. Está aqui no versículo 10 que a gente leu. Olha, muitas vezes nós vamos passar desertos na nossa vida. Os desertos que passamos, na maioria das vezes, vamos atravessar sozinhos. Os nossos amigos vão nos abandonar. Mas por que isso? Será que eles não eram tão amigos? Não, talvez não.
Talvez porque a estrutura emocional deles fosse mais frágil. Talvez porque eles resolveram dar mais valor a outras pessoas ou a outras questões do que a você. Mas não fica com raiva deles, não. Porque todo deserto tem uma finalidade. Toda dificuldade, eu gosto de pensar assim, toda dificuldade, ela aponta para uma vitória. Toda dificuldade é um trampolim para o seu sucesso. Persevera, fica firme. E o próprio Paulo vai falar assim, olha, todos os meus amigos me abandonaram, as pessoas me deixaram. E ele cita alguns aí, cada nome esquisito, inclusive, né? Mas ele fala de um que não abandona. Ele fala daquele que não te deixa na mão. Quando você vai para o deserto, ele vai contigo para o deserto. Quando tu é lançado na cova dos leões, ele vai para a cova junto com dos leões contigo. Está falando de Jesus. Está falando de um Deus que te ama. Então, por mais que muitas vezes você se sinta sozinho, e por mais que muitas vezes alguém diga que você está sozinho, e o diabo é mestre em fazer isso, em gerar circunstâncias, situações para provocar em nós sentimentos, né, de solidão, ele vai fazer, o adversário faz isso. Saiba que Deus jamais vai te abandonar. Ele sempre estará com os olhos atentos à sua vida. É incrível, né? Mas ele é assim. Deus escolheu ser assim. Ele te ama, ele me ama, ele ama cada um de nós. Então, o abandono, que é uma característica ou uma fase da vida que Paulo passou, é algo que nós podemos atravessar em algum momento. A frustração, a dor, o sofrimento, o isolamento, nós podemos atravessar. Mas não se deixe abater por isso não, sabe por quê? Porque vem aqui o terceiro ponto, e que eu considero aqui o principal para a gente encerrar o entendimento e fechar esse estudo, que é guardar a fé. A fé é a certeza e a convicção daquilo que os meus olhos não estão vendo, mas daquilo que eu acredito que vai acontecer. Tem um prêmio separado, guardado, preparado para aqueles que perseverarem até o fim. Paulo está falando, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A fé fazia com que Paulo não desistisse, não desanimasse. E a fé tem que ser também o combustível que nos leve a prosseguir. Porque as mentiras do diabo vão tentar roubar a nossa fé. Vão tentar nos diminuir, vão tentar dizer que nós nascemos para dar errado, que nós nunca vamos ser ninguém na vida, tudo que nós fizermos vai falhar, não vai prosperar. O diabo vai tentar incutir isso na mente do homem, vai na sua mente, na minha mente, porque esse é o trabalho dele, ele é o adversário, ele é aquele que foi expulso da presença de Deus, porque permitiu que a corrupção, que a soberba, que a arrogância tomasse conta do seu coração. E desde que ele perdeu o privilégio de estar na presença de Deus, ele se empenha em afastar todos os homens da presença de Deus. Porque nós, os homens, somos a obra-prima da criação. Deus nos fez para sermos uma grande família perfeita, reinando sobre tudo na terra. Mas o pecado entrou na nossa história antes que nós pudéssemos procriar, antes que o homem viesse a procriar. E aí toda geração, o homem procriou depois de haver pecado. E toda geração que veio nascendo a partir daí, nasceu corrompida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Morte significa separação. Então, uma vez pecando, uma vez tendo pecado, o homem foi separado de Deus, porque Deus é santo. Contudo, Deus, esse Deus que nós estamos falando, que não desiste de nós, ele é amoroso. Ele desenvolveu uma estratégia para nos resgatar. E ele deu um nome a essa estratégia: Jesus. Jesus veio à Terra com a finalidade de nos resgatar, porque nós éramos pecadores. Nós estávamos separados agora do Pai. Jesus, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, Jesus era santo, Jesus era reto, Jesus era puro, e ele entregou a sua vida sem pecados, para que eu e você pudéssemos ser agora resgatados para o Pai. Para que agora o Pai pudesse novamente cumprir o seu propósito de ter uma família perfeita reinando sobre a terra.
O diabo vai tentar lançar mentiras, falando que você não vale nada. Olha, você é fruto de um relacionamento maldito. Eu quero te dizer o seguinte, quando Deus abençoa alguém, ninguém pode amaldiçoar. Abençoar significa dar poder para prosperar. Se Deus te abençoar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, ninguém pode te amaldiçoar. Amaldiçoar significa tornar manco. O diabo pode tentar puxar o teu tapete, você pode até cair, mas você vai cair nas mãos de Deus, porque Ele está te segurando, meu irmão. Então não deixe se abater pelas mentiras do diabo, não. Porque ainda que você não esteja vivendo o melhor dos seus dias sobre a face da terra, Deus continua te amando, continua nos amando. É incrível porque nós temos a tendência de dar mais ouvidos às mentiras do diabo do que às verdades de Deus. A Bíblia fala para a gente que nós vamos ser bem-sucedidos, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 cairão à direita, nós não seremos atingidos, que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso escudo, e que o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor. Nós ouvimos isso várias vezes e ficamos até felizes, mas em algum momento alguém diz, olha, o diabo está furioso com você. Alguém fez uma macumba e você vai perder o seu emprego. Ai, não acredito. Meu Deus, eu agora estou amaldiçoado. O cara fez uma macumba para mim. A mulher botou uma vela lá de 7 dias, lá, uma vela preta, matou uma galinha, botou uma farofa amarela. E aí você fica preocupado. Não fica ansioso com coisa alguma. Não fica preocupado com coisa alguma. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é maior do que todos os nossos adversários. Muitas vezes a gente está até bem na vida, né? E quando a gente está bem, a gente também tem uma incrível tendência de nos acomodarmos. Eu fico pensando aqui, eu conversei recentemente com um amigo sobre essa questão. Nós estamos agora vivendo um tempo de flexibilização, né? Desse período de pandemia, de isolamento social. E na conversa com esse meu amigo eu falei para ele, olha, eu acredito que todo esse acontecimento pandêmico, né, também vai ser muito ruim para muitas vidas voltarem ao convívio cristão entre a igreja, nas igrejas locais, porque o esfriamento vai tomando conta do ser humano de uma forma assim muito sutil, muito sorrateira. E a gente fica preso muitas vezes a questões materiais, preso a valores completamente naturais, né, tangíveis, e vamos deixando os valores espirituais um pouco de lado. Basta você fazer um retrospecto, e aí eu falo até por mim mesmo, tá? Não estou querendo trazer peso nem acusação a qualquer pessoa, mas o tempo que você se dedicava na leitura da Bíblia, da palavra de Deus, o tempo que você se dedicava ao jejum, ou à oração, ou ao louvor, há coisa de 6, 7 meses, 1 ano atrás, será que é o mesmo que você se dedica hoje? E agora com esse novo momento, né, de flexibilização, de retorno às reuniões presenciais em algumas igrejas locais, como é que está o ânimo das pessoas para retomarem esse tipo de reunião, esse tipo de convívio? Mas enfim, o fato é que a nossa fé ela não pode ser abalada ou não deve ser abalada por conta dos acontecimentos naturais, até porque a Bíblia já nos orienta que nos finais dos tempos, ou no final dos tempos, alguns sinais iriam se manifestar intensamente, algumas coisas iriam acontecer. Isso vem acontecendo mais intensamente a cada semana, a cada mês, a cada ano que vivemos. E eu penso que o esfriamento espiritual ainda é uma característica que vai se intensificar na terra, entre o povo de Deus, entre a igreja. Mas os remanescentes fiéis, mas aqueles que estiverem com a sua fé guardada, esses então vão experimentar a glória de Deus sobre as suas vidas de uma forma tremenda, intensa e poderosa. Para encerrar, eu quero te contar uma historinha que eu ouvi há muitos anos atrás, sobre uma mulher que era muito pobre e ela tinha uma filha pequena, né, de colo, e nessa história essa mulher vem
passando, né, por uma mata, e havia uma caverna nessa mata, e ela ouve uma voz saindo de dentro daquela caverna assim, você pode entrar aqui, apanhar tudo que você quiser e tudo que você precisa eu tenho aqui dentro, mas não esqueça de pegar o mais importante. E aquela mulher ouve a voz e ela entra na caverna. No início a caverna é bastante escura, e ela vai entrando e de repente abre um clarão dentro dessa caverna, e ela vê ali naquela caverna muita riqueza, muitos diamantes, ouro, prata, e ela fica maravilhada e pensa, puxa, agora todos os meus problemas vão se resolver. E a voz diz, você tem 8 minutos para pegar tudo o que você precisa, e não esqueça do mais importante. E ela, mas o que é o mais importante aqui? E ela ficava vislumbrada ao ver tanto ouro, tanto diamante, tanto esmeralda. Então ela começa a catar aquilo e põe a sua filhinha sentada do lado e fala, minha filha, espera um pouquinho, deixa eu pegar aqui, já vamos sair, temos 8 minutos. E ela começa a catar as coisas e vai catando e vai colocando na sua bolsa, no seu bornal, na sua roupa, e os minutos vão passando, aquela voz fala, não esqueça do mais importante, você tem 3 minutos, você tem 1 minuto. E daí a pouco aquela mulher sai rápido para colocar as coisas do lado de fora e a porta da caverna se fecha. E quando a porta se fecha, ela, cadê a minha filha? E ela lembra da voz, não esqueça de apanhar o mais importante. E aí o pranto, o terror toma conta daquela mulher. Porque a riqueza acaba, o dinheiro vai embora, a alegria que é temporal passa, mas a dor, a perda de ter deixado a sua filha lá, nunca mais vai passar. Nós vivemos aí em média 80 anos, 90, 100, e eu penso em até uns 120, graças a Deus, oh glória, aleluia. Mas, pensa bem, quando a gente chegar no final da nossa caminhada, será que a gente vai poder falar igual Paulo? Completei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você tem guardado a sua fé? Não sei qual é a sua idade hoje, não sei qual é a sua perspectiva de vida daqui para frente, mas eu sei que se você guardar a tua fé, você vai ter toda uma eternidade de glória com o Senhor dos Senhores para todo sempre. Vamos fazer uma oração, vamos finalizar nesse momento. A realidade da vida, ela te traz uma caminhada, ela te traz desafios, te traz tristezas, decepções, mas a sua fé tem que ser guardada, porque no final a recompensa vai ser dada àqueles que guardarem a fé. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado por podermos discorrer sobre a Tua palavra, nesse texto onde Paulo escreve a Timóteo e relata um trecho resumido de toda a sua história de vida, que hoje pode ser aplicada também às nossas vidas. Que a Tua paz e a Tua presença sejam reais em nós a cada dia que passarmos sobre a face da terra. E ajuda-nos a guardar a nossa fé, porque sabemos que o Senhor vem e não tardará. Então, em nome de Cristo Jesus, o nosso Deus, o nosso Redentor, aquele que vive e reina para sempre, nós oramos e abençoamos pelo poder das nossas palavras, cada um que recebe a Tua palavra nesta hora. Amém. Pai, seja contigo. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau.